Pode deixar aqui no que vocês quiserem. Tá bom? Aí cada um vai pro seu lugar no final do curso. Pode sentar, meus irmãos. Deixa a ponte aí construída. No final vocês vão. Na semana passada, a gente viu sobre o ensinamento de Jesus acerca do quê? Alguém lembra? Foi julgamento. Julgamentos, exatamente. Ele disse no capítulo 7 do livro de Mateus, do versículo 1 ao 5, que a gente não pode exercer o papel de juiz sobre a vida de alguém, porque primeiro nós também seremos julgados e Deus não ia deixar uma atitude como essa passar impune, né, de você se impor como juiz na vida de alguém. Segundo, porque os mesmos critérios que a gente usa para julgar alguém vão ser julgados para nós também sermos julgados diante de Deus. Por isso, se a gente quer ser julgado com misericórdia, a gente também deve julgar os outros com misericórdia. E o terceiro motivo pelo qual a gente não devia julgar de forma injusta é porque antes de ficar buscando o erro na vida dos outros, Jesus falou que a gente precisa olhar para os nossos próprios erros, né? Antes da gente sentar na cadeira de juiz, pegar o martelinho condenatório na mão e sair mandando todo mundo para onde você acha que é o lugar daquela pessoa, a gente deve primeiro julgar a nós mesmos, discernirmos o nosso próprio pecado e talvez depois de você ter feito isso, você pode com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, ajudar o seu irmão a tirar um cisco no olho dele, né? Mas ciente dos seus próprios erros e pecados também. Mas aí a gente chega no versículo 6 do capítulo 7, mas eu queria relembrar desde o versículo 1, porque o versículo 6, na verdade, ele é um desdobramento desses outros versículos. Só que como ele introduz um tema que é muito importante, não deu para eu abordar ele na semana passada, eu deixei para abordar ele separadamente hoje. Então vou lhe pedir para ler aí comigo Mateus capítulo 7, vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 6, hoje a gente vai focar só no 6. Mateus 7, a partir do verso 1. Diz o seguinte lá: não julguem, para que vocês não sejam julgados, porque vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que vocês adotarem será usado para medir vocês. Por que é que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto tem um tronco enfiado no seu próprio olho? Como é que você pode dizer para o seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se você não consegue ver nem um tronco no seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro, livre-se do tronco no seu próprio olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco no olho do seu amigo. E aí vem o verso que a gente vai abordar hoje. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Esse é o versículo que a gente vai focar nessa manhã e convido a orar mais uma vez, clamando pelo esclarecimento da parte de Deus. Vamos colocar de pé mais uma vez? Deus amado, nós viemos pedir a Ti, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Nos ajude, Pai, a compreender as Tuas Escrituras Sagradas. Ajuda, Senhor, e opera o que for necessário para que a Tua palavra faça sentido para cada um de nós. Para que nós possamos sair daqui entendendo que o Senhor quis falar com cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Esse versículo, meus irmãos, começa dizendo: não deem o que é santo aos cães. Parece que nessa imagem que Jesus começou a usar, ele estava se referindo à carne, ele estava falando de carne, né? Quando eles não dão o que é santo, ele está falando de comida, né? E parece que a imagem que ele estava em mente era a carne que era oferecida como sacrifício no templo. A carne que era oferecida pelos sacerdotes como oferta a Deus, né? As pessoas levavam para o sacerdote um animal que era puro, na antiga aliança era assim, né? As pessoas levavam um animal até lá, que cumprisse as regras, né?
tinha que ser um animal sem mancha, sem doença, tinha que ser um animal todo dentro do padrão, primeira qualidade. E então eles ofereciam a carne desse animal a Deus como oferta. E uma vez que essa carne era oferecida, aquela carne era santificada. Ela se tornava valiosa diante de Deus, e por isso só quem podia comer aquela carne eram as pessoas que estivessem também puras, de acordo com os termos da lei de Moisés. Era assim que as coisas funcionavam antigamente, né? Agora, imagine você, vou lhe chamar, convidar para fazer uma viagem comigo. Imagine que você vive lá há 2000 e poucos anos atrás, na mesma época de Jesus, onde ainda era comum que as pessoas fossem apresentar sacrifícios diante de Deus. Você vivia lá nessa época e você resolveu ir ao templo oferecer uma oferta de gratidão a Deus, né, por tantas bênçãos que Ele tem trazido sobre sua vida. A forma que as pessoas tinham de mostrar a gratidão era oferecendo sacrifício também. Aí então você vai lá no seu rebanho de carneiros, procura o mais branquinho, o mais saudável, o mais forte, sem mancha nenhuma, o mais lindo de todos, que você viu nascer, que você criou dando tudo do bom e do melhor, pegou no colo e falou: olha, esse aqui é o melhor que eu tenho para oferecer a Deus. E você vai, bota ele a cordinha no pescoço e vai conduzindo para o templo, porque ele vai ser oferecido como uma oferta. Você está feliz porque vai oferecer algo do seu melhor para Deus, para mostrar o quanto você é grato pelas bênçãos dele. E aí, então chega lá, você entrega esse seu animal nas mãos do sacerdote, que é a única pessoa autorizada para fazer o sacrifício, é o responsável por fazer isso. Então o sacerdote pega o carneiro, né, o cordeirinho lá da sua mão, sangra ele no pescoço, mata ele, né, tira o sangue todo, faz os cortes lá das melhores partes, queima o que tem que queimar, tinha todas as regrinhas lá específicas, o que tem que fazer com cada parte. Mas as melhores partes eram separadas justamente para serem consumidas. Não era simplesmente queimar o bicho todo, e não era um desperdício, digamos assim, né? Deus, ele queria ser, foi a forma que ele ensinou o povo a mostrarem gratidão a ele, a pedirem perdão pelos seus pecados através do derramamento de sangue, mas ele também aproveitou essa oportunidade para prover o alimento tanto para os sacerdotes, que falou: olha, o peito do animal que for oferecido pertence somente ao sacerdote e à sua família. Então esse sacerdote que está fazendo o sacrifício vai tirar o peito do bicho, a carne, e vai guardar para ele, para a sua família. E a pessoa que foi lá oferecer o sacrifício também vai se banquetear, né? Esse animal vai no fogo, né? Vai ser assado, vai ser preparado, e você vai comer na presença de Deus. Imagine, é como se você estivesse indo levar um prato de comida para Deus, para mostrar sua gratidão, e Deus fala: aproveite, sente aqui comigo, vamos comer juntos, né? Vamos desfrutar desse banquete juntos. Então era um momento alegre, sublime, as pessoas ansiavam, esperavam por isso. Então imagine que você chegou lá com o seu animalzinho, o sacerdote fez todo esse preparo, só que na hora de pegar a carne já assada, né, a carne já santificada, já passou pelo altar do templo, aí ao invés de te dar, ele pega e faz assim, ó, joga para quem está ali fora do templo, para os cachorros. Aí cai no chão, mela de terra, os cachorros vêm parecendo um enxame de piranha para cima, começa a gritaria, a brigar, rasgar carne de um lado, rasgar carne do outro. Como é que você acha que você iria se sentir? Você cuidou daquele animalzinho ali, pensando nesse momento do sacrifício, talvez por um ano inteiro, que era o tempo mais ou menos que levava para o bicho chegar na idade de corte, né? Um ano e meio aí, no máximo dois já estava velho talvez. Mas você vê aquela carne que foi santificada, que você queria mostrar sua gratidão a Deus, sendo jogada para um bicho que vai tratar ela como se fosse nada, certamente ia lhe causar, no mínimo, uma chateação, né? Naquela época, os cães, eles não eram como os que a gente tem hoje. Não era comum que as pessoas tivessem cachorro como animal de estimação, né? Não tinha um cachorrinho assim, bonitinho, dócil, manso, brincalhão, que você vem e dá um carinhozinho assim. No Oriente, naquela época, nos tempos de Jesus, o cão era um carniceiro das ruas. O cão era um bicho meio selvagem até, feroz e inclusive até perigoso de você chegar perto, né? Eles costumavam viver em bandos e rondavam a cidade buscando um jeito, eles só queriam uma coisa: sobreviver. Mas imagine que era um bicho mesmo
do mato. As pessoas não costumavam tratar ele como a gente trata. Chega aqui hoje, vê os cachorrinhos, né? Brincando, a gente faz carinho, deixa ele subir na gente. Naquela época isso era impensável. O cão era nem um carniceiro, bicho voraz. E o cão era visto, inclusive, como um dos piores animais que existiam. Por isso, um dos maiores insultos que tinha na época era você chamar alguém de cão. Quando você queria xingar mesmo a pessoa para humilhar, para envergonhar ela de verdade, seu cão. Hoje tem gente que fala assim como se fosse nada, né? Mas naquela época era um xingamento mesmo bruto. Inclusive, era assim que os judeus chamavam quem? Os gentios. Um bando de cães. Era como eles se referiam a quem não pertencia ao povo de Israel. Então, apesar de a gente não viver mais na antiga aliança e não oferecermos mais animais como sacrifícios a Deus, Jesus usou essa imagem para nos alertar a não darmos uma coisa que é valiosa, uma coisa que é santa, que é cara diante de Deus, para alguém que é indigno, que não merece receber aquilo que nós temos de mais valioso. Mas talvez a pergunta que venha é: o que seria então para nós hoje essa carne valiosa? Jesus usou uma imagem, né? Isso aqui foi como se ele tivesse usado uma metáfora para passar uma lição. Mas para a gente entender qual é a lição que Jesus quer dizer, a gente tem que entender, sim, e o que é essa carne? Que eu não devo com essa carne que é santa. O que é essa coisa que é santa? Que eu não devo jogar aos cães. E outra pergunta: quem são os cães? O que é santo e a quem que eu não devo dar? Fique com essa pergunta aí na sua mente, mas vamos seguir no texto por enquanto. Na parte B agora. Ele falou: não joguem o que é santo aos cães e nem joguem pérolas aos porcos. Mais uma vez, Jesus está ilustrando o que a gente não deve fazer, usando a imagem de uma coisa que é extremamente valiosa: pérolas. Pérola sempre foi um item de luxo, porque ela dá muito trabalho para se obter. Não é algo que você acha aí à toa, né? Hoje em dia, que o pessoal tem, às vezes, fazenda de ostras, né? Tem um método já de criar, acelerou muito, ainda assim dá trabalho. Imagine naquela época, sem muita tecnologia, sem muitos recursos, quanto trabalho dava para você não gerar uma pedrinha de pérola. Era comum naquela época, inclusive, que as pérolas tivessem um tamanho até um pouco menor, porque hoje em dia as pessoas dominaram a arte da criação de ostras e conseguem fazer com que a pérola que ela gera seja o maior possível, né? Seja um tamanho considerável. Mas naquela época era mais comum que as pérolas fossem menores, porque era uma, tipo assim, você achou uma ostra sem querer, né? Você não produziu intencionalmente como a gente faz hoje. Eram pérolas muito pequenas que lembravam ervilhas. Mas veja só, uma das coisas que mais era dada ao porco para fazer lavagem, a comida do porco naquela época, era fava de ervilha. Então eles pegavam as ervilhas, pegavam a fava da ervilha, as cascas, misturava tudo, batia lá, fazia aquela massa e jogava para os bichos comer. E Jesus lançou mão de um outro animal, que assim como o cão era extremamente mal visto, o porco mais ainda. O porco era tido como o animal mais imundo, mais nojento, mais impuro que existia na face da terra, porque inclusive ele foi proibido por Deus de ser consumido pelos judeus. Deus falou: olha, o porco é um animal impuro. Tanto que até hoje os judeus não comem carne de porco. Judeus, muçulmanos, né, algumas outras tradições aí, não consomem porque consideram um animal totalmente impuro. Então Jesus está dizendo que você tem algo valioso na sua mão, tão valioso quanto uma pérola, e que não deve ser dado a um animal tão impuro. Por quê? Porque o porco, meus irmãos, ele só pensa em uma coisa na cabeça dele: comer. Então Jesus está falando, isso que você tem nas suas mãos, que é valioso, que é precioso, não deve ser oferecido para alguém que não vai enxergar esse valor. Mas aí a gente volta na seguinte pergunta: o que então para nós seria essa pérola? Vamos chegar lá. O que então seria isso de grande valor que nós temos em mãos? E mais, quem são os porcos que a gente não deve considerar para dar isso que nós temos de tão santo e tão valioso? Então nós temos algo que é santo, que não deve ser dado aos cães. Nós temos algo valioso que não deve ser entregue aos porcos. Mas aí Jesus diz o motivo pelo qual você não deve dar aos cães e aos porcos. E ele começa dizendo primeiro pelos porcos: não jogue pérolas aos porcos, porque os porcos
vão pisotear as pérolas. Como eu falei, os porcos, quando viam as pérolas, eles não vão enxergar elas como pedras preciosas. O apetite insaciável deles vai fazer com que ele trate essas pérolas como se eles fossem meras ervilhas, com as quais eles estão acostumados a comer na lavagem. Então, se você joga no chão para ele, você acha que ele vai fazer o quê? Guardar para vender? Não vai. Quando chegar para ele, eles vão devorar. Só que quando ele tentar morder e perceber que aquilo ali é duro e ruim, quando perceber que aquelas pérolas não atendem os seus interesses, eles vão cuspir aquilo ali tudo no chão, vão pisotear com raiva e vai enfiar aquilo que é valioso na lama, vai misturar no meio da terra, porque aquilo ali para eles não vai servir de nada. Quem cria porco aí sabe que ele só tem um objetivo, que é comer. Tanto que são conhecidos por comer de tudo. Né? Você joga qualquer comida aí, boa, ruim, azeda, doce, salgada, podre, do jeito que tiver, o bicho senta o dente sem dó. E quando chega comida para eles vão, qualquer coisa que chega para eles vão tratar como se fosse comida. Os porcos, eles não enxergam o real valor das coisas. Eles consideram somente aquilo que é proveitoso para saciar a sua fome. Se não traz satisfação a eles, ele faz o quê? Despreza. Se eu não posso comer, se eu não posso satisfazer minha necessidade, então para mim não serve de nada. Vou descartar, desprezar. E isso, meus irmãos, é a imagem de alguém que nunca está satisfeito. Essa imagem de Jesus está falando de pessoas aqui, né? Essas pessoas que ele está comparando a porcos são pessoas que nunca estão satisfeitas, são insaciáveis. Por melhor que seja o que esteja sendo oferecido para ela. É uma pessoa que avalia o valor das coisas pensando só em si mesma, pensando só no proveito que ela pode tirar para ela própria. Ah, você está me dando isso aqui, mas isso aqui serve de alguma coisa para mim? Se não atende meus interesses, se não atende meus planos, se não me serve como eu quero, para mim não significa nada. Vá para lá com essa porcaria. Esse é o comportamento porcalhão que Jesus está denunciando. Logo, se essa pessoa percebe que alguma coisa não vai lhe trazer vantagem nenhuma, não vai lhe trazer satisfação à sua carne, aos seus desejos carnais, ela considera aquilo como lixo e pisoteia aquilo que está sendo oferecido, às vezes até de bom grado. Você está ali com todo bom coração, de boa vontade, oferecendo uma coisa valiosa até, e a pessoa trata desse jeito. Jesus está falando, não faça isso. Não jogue o que é valioso para quem vai desprezar. E aí agora ele vai dar o motivo pelo qual ele volta para os cães, né? Ele diz por que a gente não deve jogar o que é santo para os cães. Porque os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Já no caso dos cães selvagens, o motivo pelo qual não devemos dar o que é santo a eles é porque eles, além de não tratarem o que é santo com santidade, com reverência, com temor a Deus no coração, ainda por cima vão trazer o risco de atacar você sem qualquer razão, mesmo se sua intenção foi apenas de ajudar. Você quis ali, o bichinho está com fome, olha, toma aqui essa carninha, né? A carne que foi santificada, que foi separada para Deus, e você jogou para aquele bicho ali, e você acha que ele vai virar seu amigo só por causa disso? Não faça isso. Você corre o risco de querer não ajudar ele e ainda ele vir atacar. Jesus está falando que também não deve ser uma atitude dos seus discípulos. Então essa imagem do cão é a imagem de pessoas ingratas. Pessoas que, além de não enxergarem a santidade de Deus nas coisas, ficam com raiva quando alguém oferece isso para elas e devolvem o bem que tentaram fazer a ela com mal. Sabe aquela pessoa que quando você vai falar uma palavra de ajuda, de consolo, de conforto, mas botou o dedo no meio, ela lhe devolve com violência. Ela lhe devolve com ataque. Esse é o comportamento canino que Jesus está denunciando aqui. Então agora sim, a gente tem o que é necessário para trazer essa ilustração de Jesus para os nossos dias. O que é que nós temos de mais santo e precioso conosco? O que é que Deus entregou a você, que é valioso aos olhos dele e que deve ser tratado com maior nível de temor, de reverência e de santidade? O Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, é o nosso tesouro. Jesus Cristo é o que nós temos de mais precioso para nós. Jesus Cristo é o que nós temos de mais santo, é o que nós temos de mais precioso, de mais caro. A palavra de Deus, a verdade de Deus, o seu reino, a mensagem que tem poder de ir no mais profundo do ser de alguém e trazer essa pessoa do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Deus. Isso é o que nós temos de mais santo e de mais precioso. E quem são os porcos e os cães? As pessoas que zombam de Deus, que zombam da palavra de Deus, que zombam da igreja de Deus,
que tratam o evangelho com desprezo e que não enxergam a santidade e muito menos o valor que existe nas coisas do reino de Deus. Esses são os cães e os porcos. Então, juntando essas duas coisas, Jesus está ensinando para nós o quê? Que existem pessoas a quem não devemos pregar o evangelho? Que existem pessoas que não merecem que a gente gaste nosso tempo tentando fazer elas enxergarem a salvação de Deus em Cristo Jesus? Se o ensinamento nesse versículo fosse esse, isso iria te chocar de alguma forma? Você ficaria abalado? Porque até então Jesus vinha ensinando de forma muito cuidadosa como é que a gente deve tratar as pessoas, né? Ele falou, olha, não julgue as pessoas como se você fosse seu juiz, não se considere melhor do que elas, não se considere maior. Olhe primeiro o pecado que está na sua vida, olhe primeiro a trave do seu olho, para depois você querer tentar procurar o problema na vida de alguém, né? Não fique buscando os erros. Mas agora, de repente, Jesus muda totalmente o rumo da conversa e solta uma ordem dessa. Eu não sei você, mas quando eu leio esse versículo, ele me deixa muito, muito abalado. Na verdade, para mim, a ordem que existe nesse versículo é uma das mais difíceis de engolir que tem na Bíblia inteira. Esse versículo em si, particularmente, para mim, na verdade, é um dos mais difíceis de entender até eu ter que preparar a pregação desse domingo. Mas se a gente tiver em mente tudo aquilo que Jesus ensinou dos versos de 1 a 5 sobre julgamento, as coisas que a gente relembrou no começo, né, os motivos pelos quais a gente não deve julgar, certamente a gente pode ter uma compreensão mais adequada do que Jesus quer dizer realmente com essas palavras. Em primeiro lugar, esse versículo 6 está nos ensinando que um dos efeitos que o pecado teve sobre o homem foi transformar ele em um cão e em um porco, com relação a quem Deus é. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus nos fez compartilhando da sua santidade, compartilhando da sua glória, mas o pecado fez o quê? Tirou a nossa identidade. O pecado nos transformou, nos deformou completamente. Transformou a gente num bicho, num animal selvagem, irracional, entregue aos seus próprios desejos, que não age mais sempre pensando no seu melhor, ele só quer se satisfazer, só quer buscar aquilo que ele acha que é melhor, a despeito do que disserem para ele que de fato vai lhe fazer bem ou mal. O pecado, meus irmãos, foi o que nos fez passar a rejeitarmos a verdade santa por natureza. O pecado colocou entre nós e Deus uma posição de inimizade. Nós entramos em guerra com Deus. Nós já nascemos nessa condição. Não é porque acontece isso com uns e não acontece com outros, não. Basta você citar o nome de Jesus que muita gente já começa a rosnar. Começa a fazer piadas, a zombar da palavra de Deus. Parece que quando você fala o nome dele, tem gente que já surge um ódio misturado com nojo que leva essa pessoa a agir como se fosse um bicho do mato. Um bicho violento, irracional, ela não pensa, você fala assim, rapaz, que comportamento ridículo. Mas tem gente que quando ouve a menor menção de quem Deus é e do seu evangelho, já manifesta essa sua brutalidade. E tem crente que fica até impaciente quando alguém se comporta assim e não se converte imediatamente quando você vai falar de Deus para ela. Mas o que a gente deveria sentir por essas pessoas não é nojo, não é ódio, é compaixão, meus irmãos. Essas pessoas estão poluídas pelo pecado por dentro e presas por Satanás de tal forma que elas não conseguem enxergar que o que está sendo colocado diante delas é algo santo e valioso. Que o que está sendo colocado diante delas é algo que pode transformar a sua vida, tirar ela da condição na qual ela se encontra. Em segundo lugar, esse versículo revela que tem certas coisas na Bíblia que só os filhos e filhas de Deus conseguem enxergar. Tem certas coisas que Deus guardou somente para aqueles que Ele quis salvar. Às vezes a gente se espanta como o descrente não consegue perceber a santidade e o valor do Evangelho. Enquanto os descrentes muitas vezes perguntam assim, rapaz, como é que você pode acreditar em uma história dessa? Pelo amor de Deus, você não está vendo que isso aí é ridículo? Você não está vendo que essa história que você está falando não tem pé nem cabeça? Essa é a pergunta que os descrentes fazem. Mas os crentes fazem outra pergunta, como é que você pode não acreditar? O que parece tão óbvio para o crente, também parece óbvio para o descrente que aquilo ali não tem valor nenhum, não tem santidade nenhuma. O que está claro como a luz do dia para um, está totalmente coberto, escondido para o outro. Por isso, meus irmãos, essa doutrina nos leva diretamente para o entendimento da graça de Deus. Todos nós éramos cegos.
E se um dia nós não desprezamos o Evangelho quando foi pregado para nós, não foi porque nós somos melhores do que os outros, não. Foi porque Deus, em sua graça infinita, não permitiu que quando alguém pregasse o Evangelho para você, o cão e o porco que existe dentro de você se manifestasse. De alguma forma, por motivos que nós não sabemos. Mas Deus fez com que, quando a palavra de Deus fosse exposta para você, Ele falou, eu vou abrir caminho no seu coração para que essa palavra te alcance. Você tem todo o potencial de se comportar como um cão e como um porco, porque todos nós tendemos a desprezar o que é santo e que é valioso para Deus. Mas aprove a Deus que ao ouvir a sua palavra, a gente recebesse ela no nosso coração. A gente cresce, a gente colocasse nossa fé nela. E em terceiro lugar, Jesus está nos ensinando que existem cães espirituais nesse mundo. Ou seja, cães e porcos, né? Pessoas que simplesmente não apreciam o valor das coisas espirituais. Jesus diz que a gente não deve forçar o Evangelho sobre essas pessoas. Porque por mais que a gente queira levar uma pessoa para o Senhor, a gente não pode obrigar ninguém a obedecer a Deus. Porque o próprio Deus não faz isso. Deus não obriga ninguém a se render a Ele. Pelo contrário, Ele é gracioso, paciente, bondoso e misericordioso. Para aqueles que têm fome e sede de justiça, aqueles que mostram ter um apetite de Deus, que recebem de bom grado, a gente deve dar todas as oportunidades para essa pessoa aprender qual é a vontade de Deus para a vida dela. Mas aquelas pessoas que já mostraram a sua falta de interesse nas coisas espirituais, não devem e não podem ser forçadas a obedecer. Advertências constantes, mesmo bem intencionadas, não vão transformar um cão e um porco em um cordeiro. Não é pelo muito falar que você vai conhecer a pessoa, que você vai converter a pessoa. Esse não é um trabalho que cabe a nós, meus irmãos. A única pessoa que pode mudar a natureza de alguém é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não é a pessoa que rejeitou o Evangelho claramente. Não adianta você ficar insistindo o tempo todo para ela, falando da mesma coisa, porque não é pela sua insistência que essa pessoa vai se converter. Agora, um cuidado que a gente precisa ter. A gente só pode discernir a atitude de uma pessoa depois de você tentar ensinar alguma coisa para ela. A gente não deve desistir de alguém antes de dar a oportunidade para dela ouvir o Evangelho. Lembre que nós não somos o quê? Juízes. Nós não conhecemos o coração das pessoas, somente Deus sonda os corações, nós não. Ninguém tem a capacidade de olhar para uma pessoa de primeira, com quem você nunca falou, com quem você nunca teve a oportunidade de conversar, nunca deu ouvidos a ela e falar assim, olha, nem adianta eu falar de Deus para essa pessoa. Está na cara que ela não vai dar importância nenhuma. Você nunca ouviu a pessoa, não conhece ela, não sabe de onde ela vem, nem para onde ela vai, e trata ela como um cão e como um porco. Como é que você sabe? Você por acaso está no coração dela? Você conhece os sentimentos daquela pessoa? Você conhece o que se passa na mente dela? Não conhece, então nós não temos a capacidade de taxar as pessoas como cão e porco baseado só no que você acha. Lembre que Jesus disse que enquanto você vê um cisco no olho do outro, tem um que no seu? Uma trave, um tronco, uma tora desse tamanho aqui, que impede que você tenha uma visão clara das coisas. Então Jesus está alertando, falando, olha, você não tem como saber quem é cão e quem é porco, sem antes apresentar o Evangelho para essa pessoa. Porque seu olhar é impedido de discernir esse tipo de coisa. Seu pecado lhe impede, suas limitações lhe impedem de discernir quem vai aceitar e quem vai rejeitar o Evangelho antes de você falar do Evangelho para essa pessoa. Isso é preconceito. Sabe aquela pessoa que você bate o olho e fala, isso aí não quer nada com Deus. Como é que você sabe? É pelo jeito que a pessoa está vestida? É pela linguagem que ela usa? É pelo lugar onde ela está? É pelas pessoas com quem ela anda? Isso é preconceito, meus irmãos. Isso não pode existir na nossa vida. Agora, uma vez que você foi até ela, expôs a palavra de Deus, expôs a verdade de Deus, e essa pessoa rejeitou essa verdade, não reconheceu a santidade e o valor que existe na palavra de Deus, aí sim, você tem resultados para basear um juízo. Porque isso é o que a gente faz, é um juízo. Lembra que eu ensinei no domingo passado que Jesus não nos proibiu de fazer juízos. A gente faz juízo naturalmente, de todas as pessoas. O que a gente não pode é fazer juízos injustos.
baseados em nada, baseados só no seu achismo. Mas uma vez que essa pessoa já lhe deu prova de o que é que Deus é para ela, você já pode discernir que tipo de pessoa é essa, que tipo de pessoa que você está diante. Se a pessoa recebeu de bom grado o Evangelho e creu, glória a Deus. Se a pessoa não creu, mas te tratou com respeito, te ouviu com atenção, essa é uma pessoa que você talvez precise pregar outras vezes. Você sabe que essa pessoa para você manter por perto, porque ela deu ouvidos ali, mesmo que não tenha feito o efeito esperado naquele momento, mas talvez em outra oportunidade ela possa te ouvir de novo. Mas se a pessoa respondeu com violência, com desprezo, com desrespeito, com desdém, com zombaria, ela mostrou que o que há de mais santo e precioso para ela é o lixo. Por isso, não adianta insistir. Quanto mais você tentar, mais vezes essa pessoa vai blasfemar o nome de Deus. Aí o errado vai ser você. Porque você sabe que aquela pessoa responde daquele jeito e você vai estar incitando ela a humilhar, ao invés de humilhar, que ninguém humilha a Deus, né? Mas a blasfemar, essa é a melhor palavra mesmo. A blasfemar o nome de Deus. A zombar do nome dele. Eu tive a experiência de, eu não vou dizer quem, né? Mas entre meu pai e minha mãe, um deles tinha sempre a mania de ficar falando mal do outro. E eu evitava falar do outro quando estava com um, justamente para, se eu trouxesse esse tema, ia levantar críticas, palavras contra ou meu pai ou minha mãe, que eu não gostava de ouvir. Então eu fazia o quê? Eu não falava. Porque alguém que era caro para mim, toda vez que era tocado no assunto, era humilhado pela outra pessoa. Então, meu zelo por essa pessoa fazia com que eu não tratasse desse assunto quando eu estava com outro, que falava mal. Mas por que a gente não dá esse mesmo valor à palavra de Deus? Por que a gente continua insistindo em oferecer para pessoas que zombam, que escarnecem, que jogam no chão, que pisam e tratam com violência, quando a palavra de Deus é apresentada para elas? Mas tome cuidado com mais uma coisa. Quando alguém reagir como um cão ou como um porco, quando você falar de Jesus para ela, observe se no seu coração não vai surgir um prazer mórbido em considerar que aquela pessoa vai para o inferno por causa disso. Porque às vezes a gente corre o risco de, quando alguém reage com essa violência, falar: é miserável, deixa estar que o seu está guardado, vá, zombe, desdém, pode continuar. Você até incita ela, você volta e meia fala só para ouvir ela reclamando, só para você ter aquele prazer e falar: o seu está guardado, infeliz. E um dia você vai chegar diante de Deus, Ele vai esfregar essas palavras tudo em sua força, em sua cara, e vai lhe botar no lugar certinho para onde você merece ir. Esse sentimento é de quê, meus irmãos? É de juiz. É um sentimento de quem quer condenar, quem quer bater o martelo, quem até tem prazer em ver alguém sendo separado por quinto dos infernos. Esse não é o sentimento que deve estar no coração dos filhos e filhas de Deus. Quando você se depara com alguém que age como um cão ou como um porco, segundo as palavras de Jesus, quando você recebe esse tipo de reação das pessoas, nosso coração não deve ser movido de ódio, mas de compaixão. O que Jesus sentiu quando esteve conosco, meus irmãos, entre cães e porcos, foi compaixão. Ele olhava para essas pessoas e chorava, porque via que elas andavam sem pastor. Quando ele estava num lugar alto, olhando Jerusalém, ele falava: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis te acolher como uma galinha quer acolher os seus pintinhos debaixo da sua asa, e você me rejeitou. Quantas vezes eu ofereci o que é santo e valioso para vocês, e vocês pisaram e me violentaram. Como vão violentar ainda, né? No caso dele, ainda não tinha sido crucificado. Mas mesmo assim o sentimento de Jesus era o quê? De condenação? De ódio? O que foi que Jesus disse na cruz, meus irmãos? Pai, perdoa-lhes. Eles são cães e porcos, eles não sabem o que fazem. Eles não têm a menor noção do que é que eles estão desprezando, por isso, perdoe eles. Então, no nosso coração, se no coração de Cristo, que é quem tinha todo o direito de condenar as pessoas que rejeitaram Ele para o quinto dos infernos, por que é que no nosso deve existir esse sentimento? Não deve. Esse tipo de reação deve mover a gente a orar por essas pessoas, a pedir, clamar a Deus pela vida delas, para que Ele mude o que for necessário no coração delas, e mesmo que você não venha falar mais nada, essa pessoa tem que continuar sabendo que a porta continua aberta.
Mesmo quando alguém lhe desprezar, lhe tratar violentamente, não deixa a porta fechada não. Fala assim, olha, pois você me tratou assim, nunca mais me dirija a palavra, não me procure, esqueça que eu vim até você. Não faça isso. Deixa a porta aberta. Deixa a pessoa descarregar a raiva dela, a violência dela do jeito que ela quiser, desde que não lhe machuque, né? Se sai, se proteja. Mas deixe ciente para essa pessoa que a hora, se um dia ela mudar, se Deus tiver misericórdia dela, e ela se arrepender daquelas palavras e quiser se achegar diante de Deus, ela pode ir até você de novo. Deixe o caminho aberto, deixe essa pessoa ciente de que ela pode procurar você quando quiser se achegar a Deus. Basicamente é isso que Jesus está ensinando nesse versículo. Mas eu creio que ainda tem mais algumas lições que a gente pode tirar aqui, principalmente do que se trata sobre evangelizar, porque está muito envolvido esse tema, nesse versículo que Jesus está falando, né? Dar o que é, oferecer o que é santo, oferecer o que é valioso, é o que nós fazemos quando nós pregamos o evangelho para as pessoas. Então, primeiro, que a gente precisa saber na hora de evangelizar, existem tipos de pessoas diferentes por aí, e a gente deve aprender a diferenciar quem é quem na hora de pregar o evangelho. Não adianta você querer tratar todo mundo do mesmo jeito, com a mesma linguagem, com a mesma abordagem, porque cada pessoa tem as suas singularidades. Tem coisa que vai funcionar, vai tocar no coração de alguém, mas não vai tocar no coração do outro. Tem coisa que vai ir fundo dentro do interior de alguém, mas não vai passar nem da casca do coração da outra pessoa. É a mesma coisa que você falou. Mas o fato das pessoas serem diferentes exige que a gente saiba o que é que cada uma precisa. Tem muito cristão por aí que quando vai evangelizar, quando vai testemunhar da obra de Cristo, faz de forma mecânica. Repete sempre a mesma coisa, independente da pessoa para quem ela está se dirigindo. Quantos nós... É só você sair na rua que você vê, todo o tempo inteiro. As pessoas evangelizando indiscriminadamente. Ela não quer saber quem é que está ouvindo, qual é o seu público, ela não quer saber qual é a história daquela pessoa, ela só quer falar, ela só quer pregar. Às vezes não é nem pelo desejo de que as pessoas se convertam, às vezes é só para ela ter um senso de justiça própria e falar assim, olha, enquanto está todo mundo calado aí, eu estou aqui, ó, me expondo à vergonha, à humilhação, todo mundo me chamando de maluco, mas estou falando, estou pregando o evangelho, fazendo o que muita gente está no banco de suas igrejas aí, com vergonha e com preguiça de fazer, mas eu estou aqui fazendo. Esse não é o sentimento que deve estar no nosso coração quando a gente vai evangelizar. Então a gente precisa saber quem é que está diante de nós. Às vezes, essas pessoas que estão evangelizando assim, desse jeito, até gostam quando alguém responde a sua pregação como um cão ou como um porco, com raiva, com desprezo, blasfemando o nome de Deus, só para essas pessoas que estão evangelizando poderem dizer que elas estão sendo rejeitadas por amor ao evangelho. Falam, olha, então eu fui cuspido, me botaram para fora do ônibus, mandaram eu calar a boca, a polícia veio pedir para eu me retirar. Essas pessoas às vezes usam isso até como um prazer, só para se compararem a quem já foi perseguido por amor ao evangelho. Elas não estão preocupadas com a vida, com a alma das pessoas a quem elas estão pregando, elas estão preocupadas com elas mesmas. É verdade que nessa vida não existe privilégio maior do que testemunhar de Jesus Cristo, mas por que é que a gente tem mais cuidado para vender coisas materiais do que para proclamar o evangelho? Porque todo bom vendedor sabe que para você ter mais chance de sucesso na sua venda, você precisa conhecer minimamente sobre o seu cliente. De forma que a linguagem que você vai usar, a abordagem que você vai usar, as ênfases que você vai dar, vai mudar de acordo com o perfil do seu cliente. Todo bom vendedor sabe que tem cliente que já rejeitou o seu produto e se ele insistir toda hora, vai fechar a porta. Você vai ser taxado como chato. Você sabe, olha, eu tenho mais chance, essa pessoa aqui já disse que não quer. Já mandou eu parar de ligar para ela, de encher. Eu tenho mais chance de vender o meu produto se eu nunca mais falar com essa pessoa e em algum momento ela mudar de ideia, ela vai lembrar de mim e vem aqui e falar, eu mudei de ideia. Aquele negócio que eu disse que eu não queria, agora eu quero. O bom vendedor sabe que não é pela insistência. Fica ali, olha, não, você tem que levar, você tem que comprar, isso chateia as pessoas. O bom vendedor, quando o cliente chega, faz o quê? Olá, senhor, tudo bem? Como é seu nome? Que nem eu fui comprar um presente para a Jéssica um dia desse. Um colarzinho e um brinco. A mulher falou, olá, como é o nome do senhor? Sente aqui, o senhor quer uma água? Ah, esse é presente para quê? Qual é a ocasião?
Dia das Mães, o senhor já tem filhos? São quantos? Qual é o nome de sua esposa? A mulher foi fazendo ali, montando meu dossiê ali. Por quê? Porque ela sabe que precisa dessas informações para aumentar a possibilidade de ter sucesso na sua venda. E ela começou a me tratar não só como cliente, ela começou a me tratar como alguém que é casado, que tem um filho que já nasceu, tem outro que está para nascer, que quer presentear a sua esposa. O tratamento foi totalmente personalizado. A gente faz isso, meus irmãos, na hora de vender coisas desse mundo, mas não fazemos isso, não temos o mínimo de cuidado na hora de pregar a palavra de Deus. O pastor Nicodemos, ele fala que não devemos oferecer sopa em pinico. Exatamente, pois é. Então, a gente se preocupa às vezes só no que é que você está falando, mas você não se preocupa para quem você está falando. É extremamente importante você sentar. É por isso que eu não desprezo não, meus irmãos, o evangelismo no público, né? Que é feito nas praças, que a pessoa fala, ela não está nem aí para quem é que está ouvindo, quem é que não está ouvindo. Eu sei que tem muita gente que já foi alcançada dessa forma e Deus tem os seus meios. Eu, particularmente, eu prefiro conhecer a pessoa para quem eu estou falando. Porque não adianta eu querer vir aqui, por exemplo, e pregar para vocês usando uma linguagem que ninguém vai entender nada. Não adianta eu querer vir cheio de sei lá, argumentos acadêmicos, cheio de palavras difíceis, sendo que não vai afetar o coração da maioria de vocês. Eu, inclusive, eu fracassaria no meu papel. Eu poderia chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu preguei todos os domingos para aquele povo, e Deus me condenar e falar: mas eles não entenderam nada. E você desperdiçou todo o tempo que você esteve ali, porque você não se preocupou com quem você estava falando. Nós precisamos saber que existem tipos de pessoas diferentes. Alguns vão ser cães e porcos, mas outros não vão ser. Então, quando você pregar o evangelho, observe qual é o tipo de gente que está ouvindo você. Nesse sentido, tipo de gente no sentido de receber aquilo que é espiritual da parte de Deus. Se queremos ganhar almas, meus irmãos, a gente precisa saber diferenciar quem é quem, que nem Paulo fez. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, diz o seguinte, é um relato do próprio Paulo. Ele falou assim: olha, eu me tornei, para os judeus, eu me tornei judeu, para poder ganhar os judeus. Para aqueles que estavam debaixo da lei, eu também vivi como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu mesmo saiba que eu não estou debaixo da lei, só para poder ganhar os que estão debaixo da lei. Para aqueles que não têm lei, eu me tornei como alguém que não vive debaixo da lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo, para poder ganhar aqueles que não têm lei. Para aqueles que são fracos, eu me fiz de fraco, para poder ganhar os fracos. Para os fortes, eu me fiz de forte para poder ganhar os fortes. Eu me fiz de tudo para com todos, para poder de alguma forma ganhar alguns. Eu acho essas palavras de Paulo assim fantásticas. Porque o que ele está falando é: eu observei quem era o meu público, eu vi quais eram os seus costumes, eu observei como é que a cabeça deles funcionava e tentei me adequar à linguagem deles, ao jeito deles, para que de alguma forma o que eu estava falando chegasse no coração deles. Não é que Paulo estava sendo hipócrita, falso. Quer dizer que para uns você diz que é judeu, diz que a lei é importante, para outros você diz que a lei não é importante. Fala, não, Paulo não abriu mão dos seus princípios fundamentais. Mas existem coisas que são negociáveis. Quando você vai falar com uma pessoa que é simples, humilde, que não tem estudo, e quando você vai falar com um juiz, é a mesma linguagem que você usa? Não é. Porque você trata a sua linguagem muda de acordo com a pessoa de quem você está diante. Por que nós não fazemos isso na hora de pregar o evangelho, meus irmãos? Nós precisamos observar quem é que está diante de nós. Não tenha medo de se fazer de tudo para com todos, porque você não vai ganhar todos fazendo isso, não. Mas alguns, pelo menos. Se aumentar a sua probabilidade de sucesso e levar aquela pessoa para perto de Deus, ótimo. Maravilha, valeu a pena fazer todo esse esforço. Em segundo lugar, além de devermos distinguir entre um tipo e outro de pessoa, a gente precisa buscar entender o que melhor atende cada uma delas. Jesus, quando foi questionado por Pilatos sobre quem ele era, depois que ele foi preso, ele respondeu todas as perguntas de Pilatos pacientemente. Ele falou assim: vem cá, você é o Cristo? Ele falou: você que está dizendo. E ele começou a fazer várias perguntas. Ele de fato tinha
um interesse em conhecer Jesus, porque a esposa dele já tinha falado, rapaz, eu tive um sonho com esse homem, noite passada, eu acho que você não deve mexer com ele não, viu? Esse homem tem alguma coisa diferente nele. Aquilo despertou em Pilatos. Pilatos era romano, ele não era judeu. Ele não estava totalmente fora da cultura judaica, da história de Deus com seu povo. Ele não sabia nada. Então, ele tinha algum interesse na pessoa de Jesus Cristo, algum interesse genuíno. Por isso, Jesus teve paciência. Talvez não tenha dado a resposta do jeito que ele queria, mas respondeu todas as vezes. Mas quando Jesus foi levado para outro governante, chamado Herodes, ele não respondeu nada. Todas as perguntas que Herodes fazia, a resposta de Jesus era silêncio. Jesus não lhe dirigiu palavra nenhuma. Sabe por quê? Porque Herodes era judeu. Foi um judeu que ganhou um cargo político romano. Mas veja que ambos eram figuras públicas. Tanto Pilatos quanto Herodes eram governadores, tinham um poder político sobre eles. Mas Jesus tratou eles da mesma forma? Não. Porque Pilatos era de outra família, outra tradição que não era judaica, ele não tinha como conhecer quem era o Messias. Mas Herodes cresceu ouvindo isso. Então a resposta de Jesus para Herodes foi silêncio, porque ele deveria saber quem ele era. A curiosidade de Herodes era só uma curiosidade assim, de saber quem é esse homem aqui que está causando esse tumulto todo. Eu estava curioso para lhe conhecer. Esse homem que está causando essa confusão toda na cidade. Ele não tinha interesse nenhum de se achegar a Jesus, ele só queria satisfazer a sua curiosidade. Então Jesus, a resposta dele foi silêncio. Mas para Pilatos não, para Pilatos Jesus abriu sua boca, Jesus usou suas palavras. Às vezes, meus irmãos, o que a gente pode dar de melhor para alguém não são palavras. Às vezes é, mas às vezes não é. Tem pessoas que o melhor a se fazer muitas vezes é ficar em silêncio. Nós devemos ver as pessoas conforme elas são e ser sensíveis a elas. Mas é bom deixar claro que fica entendido aqui que você já tirou para você fazer isso, chegar nessa conclusão de quem é o tipo de pessoa que está diante de você, você já tirou a trave do seu olho. Você já olhou para a sua própria vida, já discerniu os seus próprios pecados, já enxergou suas falhas, para aí você talvez ter um olhar menos comprometido, menos embaçado e poder enxergar mais claramente quem é o tipo de pessoa que está ali diante de você. E em terceiro lugar, nós precisamos ter um discernimento de saber o que apresentar para cada tipo de pessoa. Então veja que nós já falamos que você precisa se importar com quem você está falando, você precisa se importar com como você está falando, e agora você precisa se importar com o que você vai falar, com qual é o conteúdo. Não adianta você querer falar com alguém que é descrente sobre dons espirituais, sobre dízimos e ofertas, sobre coisas que só fazem parte da cultura de quem já é crente. Não é isso que o descrente precisa ouvir. Você só vai causar confusão na cabeça dele. O descrente, meus irmãos, precisa ouvir doutrina de salvação. Ele precisa ouvir que é necessário ele se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus Cristo e entregar sua vida a Ele. Esse é o tema principal. Jesus Cristo, quando foi abordar as pessoas que não criam nele ainda, mesmo elas chegando com perguntas de outros temas, ele fazia a conversa parar em salvação. Quando ele fez, por exemplo, com a mulher samaritana, ela veio fazendo um monte de perguntas. Vem cá, onde é que a gente deve adorar? Os judeus dizem que é um lugar, os samaritanos dizem outro. Ela começou a falar de diversos temas. No final das contas, Jesus conduziu a conversa para falar: olha, minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Você precisa de uma água que vai matar a sua sede de uma vez por todas. Né? Antes de você se preocupar em onde é que você deve adorar, antes de você se preocupar com outras coisas, você precisa ser salvo. Você precisa crer em mim. Isso é o que é mais urgente na sua vida. Depois você vai aprender as outras coisas. Não é que você não pode falar nunca desse tema com alguém, porque às vezes tem descrente que por curiosidade vem lhe perguntar: vem cá, como é que você que é crente, que está na igreja, como é que funciona esse negócio aí de dízimo e oferta? O dinheiro vai para o pastor, você tem alguém que administra, ou pergunta, vê como é esse negócio de falar em línguas aí, que eu passo na igreja, todo mundo fala um monte de coisa estranha que eu não entendo nada. Às vezes tem gente que vem com essa curiosidade, você pode até aproveitar essa oportunidade, tratar sobre esse tema com a pessoa, mas saiba com quem você está falando. Essa pessoa precisa ouvir salvação. Dê seus pulos, dê seu jeito de fazer a conversa parar nesse assunto, porque é isso que essa pessoa precisa ouvir. Então, às vezes, a pessoa responde como um cão e como um porco, porque você vai levar para ela uma coisa que não faz parte do mundo dela. Você vai falar em crentez com ela.
Vai falar linguagem que só quem é da igreja entende. Então o problema muitas vezes não é a pessoa que se comportou como um cão e como um porco. Foi você que não fez direito. Você que não considerou quem é o tipo de pessoa que está diante de você, não considerou a melhor forma de abordar essa pessoa e não considerou qual é o melhor conteúdo que você deve expor para essa pessoa. Então muitas vezes o cão e o porco é você. Achando que é o crentão, que é o certo. Mas a resposta violenta, a resposta voraz, é uma resposta pela sua falta de sabedoria. Então, se por um lado nós não devemos agir como juízes do mundo, por outro lado, nós estamos sendo chamados para discernir, para distinguir quais pessoas estão ao nosso redor pela forma como elas se relacionam com o Evangelho. Se elas vão se encaixar na categoria de cães e porcos, de pessoas que desprezam, ou se elas vão tratar você adequadamente, receber o Evangelho adequadamente. Nós precisamos saber também, meus irmãos, que o que Deus nos confiou para carregar não é uma coisa qualquer. Aquilo que Deus colocou em nossas mãos, os anjos queriam fazer isso, mas Deus falou não. Os anjos, meus irmãos, a Bíblia fala isso, eu acho interessante, né? São seres que estão ali na presença de Deus o tempo inteiro, que têm muito menos limitações do que nós. Eles podem aparecer em qualquer lugar, não precisa pegar ônibus, não precisa pegar avião. Imagine em quanto tempo o mundo não seria evangelizado se Deus falasse assim: olha, meus anjos aí, meus servos, vão pregar o evangelho pelo mundo. Poxa, antes de menos de 24 horas, pronto, Jesus já ia voltar. Mas Deus não quis confiar essa nobre missão para os seus anjos. Eles ficaram chupando o dedo. Deus confiou essa missão para nós, homens e mulheres de Deus, feitos à sua imagem e semelhança. Mas nós não tratamos essa missão com a devida santidade e com o devido valor que ela merece. Nós fazemos de qualquer jeito. Você faz pensando mais em você mesmo. Você faz pensando mais em cumprir, anotar na sua agenda que eu já falei de Deus para alguém hoje. Não importa como foi, você não sabe nem o nome da pessoa para quem você falou, não sabe como aquela pessoa entendeu o que você falou, você só quis saber que falou e chegou lá diante de Deus, ninguém vai poder lhe acusar de nunca ter aberto sua boca. Você não volta a dar dinheiro que não vale nada diante de Deus para quem recebeu seu dinheiro com desprezo. Você já teve a oportunidade de dar, alguém que pediu ajuda, você dá e a pessoa lhe tratou com desprezo? Ah, isso aí eu não quero não. Rasgado? A pessoa está nua. Você deu alguma coisa, falou, isso aí velho desse jeito, desbotado, não quero não. Você vai dar alguma coisa para essa pessoa de novo? Então por que quando alguém despreza o Evangelho, você oferece o Evangelho para ela de novo? Da mesma forma, do mesmo jeito. Eu sei, meus irmãos, que essa palavra parece pesada, mas eu acho que o peso é porque nós não enxergamos quão valioso e quão santo o Evangelho é. Se você já apresentou o Evangelho a alguém, essa pessoa desprezou, deixe ela lá. Não é esperar que essa pessoa, só esperar o tempo dela ir para o inferno, não. Ore por ela. Clame a Deus pela vida dela. Mas não fique insistindo, oferecendo o que é santo e o que é valioso a cães e porcos. Porque senão o errado vai ser você. Mas ao mesmo tempo que nós precisamos discernir os cães e porcos, nós devemos nos lembrar sempre que um dia nós também éramos como eles. Um dia nós também éramos os cães e os porcos, mas que pela graça de Deus respondemos ao seu amor também com amor e não com ódio. Nós fomos alcançados e só podemos ser alcançados pela graça. Aquele que creu não é melhor do que o que não creu. Não tem algo de diferente que o outro não tem. Foi porque aprove a Deus que aquele que creu ouvisse de uma forma diferente, que tocasse seu coração. O motivo do outro que não creu não ter acreditado, deixe com Deus, isso não cabe a você. Mas faça a sua parte. Abra a boca e pregue. Mas pregando e vendo a resposta das pessoas, trate com santidade, com reverência, aquilo de mais precioso que Deus confiou a cada um de nós. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai celestial e amado, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Que privilégio, Pai, podemos estar
diante de uma coisa tão santa e tão valiosa como o Teu Evangelho. Que privilégio, que oportunidade singular, Senhor, que estamos tendo nessa manhã, mais uma vez, das muitas que já tivemos, de poder estar sendo exposto a algo tão nobre, tão excelente, tão sublime, Senhor, quanto a Tua palavra. Nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Algo impensável pensando em quem nós somos, Pai, tão pecadores, tão falhos. A última coisa que a gente deveria, o último lugar que a gente deveria estar é diante de alguém tão santo e tão excelente quanto o Senhor, mas ainda assim aqui estamos, Senhor, sendo expostos à Tua palavra, sendo expostos ao Teu Evangelho, expostos à salvação que há em Cristo Jesus. Mas nessa manhã estamos tendo a oportunidade também de revelar o que é que está dentro de nós. É uma alma sedenta, com fome e com sede da palavra de Deus, com fome e com sede da justiça de Deus, ou uma alma canina e suína, que não enxerga a santidade que existe nas coisas do Senhor, que não enxerga o valor que existe nas coisas do Senhor e tratam ela com desprezo. Tem gente, Pai, que eu sei que infelizmente, mesmo não desprezando com palavras, mas despreza no seu coração, ao não dar ouvidos à Tua palavra, ao não reconhecer a sua condição de pecadores diante de um Deus santo, ao não se render e não dobrar os seus joelhos diante do Senhor. Um comportamento de cão e de porco, Pai. Igual nós éramos também até algum tempo atrás, Senhor. Por isso nós Te damos graças também, Pai. Porque de alguma forma, pelos meios que só o Senhor sabe, quando a Tua palavra nos alcançou, alguns de nós tivemos essa nossa natureza contida e a Tua palavra encontrou o meio de chegar ao mais profundo do nosso coração e nos fazer reconhecer que nós precisávamos ser salvos. Nós precisávamos ser transformados pelo Senhor. E por isso nos rendemos a Ti, entregando nossa vida, nossos dias, nosso tempo, tudo que há em nós, confiando plenamente no Senhor. E pedimos a Ti, Pai, primeiramente obrigado pelo privilégio de podermos falar da Tua palavra para as pessoas. Mas pedimos ao Senhor também discernimento, Senhor, para podermos distinguir quem é que está diante de nós. Para podermos distinguir a melhor forma de levar a Tua palavra para essas pessoas. Para podermos distinguir o assunto que deve ser abordado com cada uma delas. Para que a gente não fale na missão de evangelizar por complicações que são nossas e não das pessoas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a discernir de acordo com a resposta que cada um vai dar à Tua palavra, como nós devemos tratá-las, mas não deixa que em nosso coração surja jamais um prazer em ver pessoas rejeitando o Teu nome, mas sim um sentimento de compaixão, de amor, de cuidado e desejo que aquela vida seja transformada e aquele que respondeu um dia como um cão e como um porco, algum outro dia venha responder como um cordeiro do Senhor, uma ovelha do Teu rebanho, Pai, recebendo a Tua palavra e entregando a vida nas Suas mãos. Mas também não deixe que a gente trate o Seu Evangelho com desprezo, jogando ele de qualquer jeito, tratando como se não tivesse santidade e nenhum valor intrínseco a ele, dando para qualquer pessoa de qualquer jeito, Senhor. Nos faz olhar para o Senhor com dignidade, com temor no nosso coração, e não falharmos, não pecarmos, Senhor, ao lidarmos com isso que é tão nobre, tão santo quanto a Tua palavra. Em nome de Jesus nós clamamos pelas Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Clamamos pela Tua mão estendida sobre cada vida que aqui está, Senhor. Sobre nossos lares, sobre nossas famílias. Apresentamos ao Senhor o coração e a mente de cada uma das pessoas que estão aqui, suas lutas, suas tristezas, seus desafios, suas alegrias, tudo aquilo que faz parte da vida de cada um de nós. Nós chamamos o Senhor para intervir em cada uma das nossas áreas da nossa existência, Pai. Nos dá um dia ainda na Tua presença, abençoa as nossas próximas atividades, as classes que iremos realizar. Fala ainda mais uma vez conosco através de tudo que será feito e nos dá uma semana abençoada de vitórias na Tua presença em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos para as nossas classes.